Para que serve o DSAR? O DSAR é para você responder ou atender uma solicitação exclusiva da LGPD, da GDPR e da CCPA, que são três compliances diferentes. Na verdade, um é lei, né? A LGPD é lei, a GDPR é lei? Não sei. Não sei se é lei ou se é compliance. E o compliance da Califórnia de privacidade de dados, que é o CCPA. Todas essas três entidades, esses três compliances, essas três leis, eles pedem o seguinte: a pessoa ou a empresa que possui os dados, ou seja, a detentora, né, que tem os dados pessoais de fulano de tal, ela precisa responder para esse fulano quais dados ele tem em até 72 horas. Acho que aqui no Brasil, acho que é 72 horas, alguma coisa assim. Então, você precisa, além de classificar os dados, para poder achar essa pessoa e ter os dados dela ali para poder responder essas solicitações que podem vir para você, você precisa ter uma forma de encontrar pessoas, encontrar dados dessas pessoas para que você possa responder às solicitações quando o proprietário do dado o fizer. Então, vamos supor o seguinte, a Paulinha que está aí com a gente no nosso app, né? Ela pode falar assim: olha, né, vou ligar lá na Icon e vou pedir acesso aos meus dados pessoais, porque eu quero saber que dados eles têm ali, e eu posso pedir para deletar depois esses dados, eu posso pedir para eles atualizarem esses dados, mas eu quero saber que informações a Icon tem sobre a minha pessoa. Então, ela vai fazer uma requisição a dados. Ela vai ligar aqui e vai falar: legal, eu quero saber aí que dados você tem na minha pessoa. A ideia desse DSAR é ajudar a responder isso. Então, eu vou clicar aqui no botãozinho adicionar e vou colocar aqui os dados da pessoa que eu quero procurar, ok? Deixa eu abrir aqui numa outra janelinha, só para a gente poder usar ali como exemplo o próprio Marcelo que a gente tinha usado antes. Deixa eu pegar aqui os dados dele, né? Porque tem que ter algum dado da pessoa, né? Não dá para procurar alguém que você não sabe nem o nome. Então, você precisa ter algum tipo de dado dessa pessoa para poder procurar ela na sua base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou colocar um Case ID. Então, eu vou colocar que isso aqui é o requerimento 005 de 2020. O que é esse Case ID? O Case ID seria o número do ticket ou o número da solicitação que chegou para o departamento do DPO, por exemplo. Aqui eu vou colocar o último nome da pessoa. Então, eu vou colocar que o último nome dele é Corte Real, né? Opa, Real. E o que primeiro nome dele é Marcelo Nicolas, ok? Aqui vou colocar o endereço de e-mail dele, então vou colocar endereço qualquer, vou colocar aqui que é nicolas@icon.com.br, só para ele ter essa referência. E aqui eu vou colocar o CPF dele, que eu peguei lá naquela busca que eu fiz, lembra? E vou colocar aqui o RG dele também. Vou pegar aqui e vou colocar esse RG aqui também. Legal. Adicionei agora os dados dele, posso colocar outros dados, como o CPF, o endereço, o RG, nome, data de nascimento. Então, depende do que você está classificando, né? Eu vou colocar aqui os dois documentos que eu sei que eu já classifiquei dele, ou que eu sei que podem existir na minha base. E vou dar um submit. O que ele vai fazer? Ele vai processar essas informações para mim. Aqui está pendente porque ele processa as requisições de 2 em 2 horas. Então, essa requisição só será processada às 6 horas e 42. Para poder processar agora, a gente não tem que ficar esperando, eu vou acessar aqui a parte de settings e vou dar um run now. Vou confirmar aqui e beleza. Ele está processando as minhas informações. Quando eu voltar aqui, ele vai começar a ficar aqui como pendente e daqui a pouco vai começar a mudar esse status de pendente para 10%, 20%, ou seja, o quanto ele já processou desses dados. Bom, aqui embaixo tem algumas requisições de exemplo e tem uma requisição aqui de Alexandre, né? Foi o Alexandre que enviou, fui eu nesse caso. Vou clicar aqui no View e eu coloquei essas informações aqui do Alexandre. Se eu clicar em resultado, ele mostra os documentos em que ele encontrou o nome e aqueles documentos que eu passei ali nos meus detalhes aqui, nas minhas referências, ok? Então, esses documentos contêm dados do Alexandre. Eu posso exportar isso para XLS, eu posso exportar todos esses dados para uma pastinha e posso enviar isso para o fulano de tal ou para o dono do dado e posso, inclusive, mandar para a minha equipe de TI apagar esses dados, ok? Vou extrair aqui as informações de onde esses dados estão e vou mandar lá para a minha equipe de TI para que ela possa deletar esses dados, porque o dono do dado pediu para que eu fizesse isso, ok? Perfeito. Bom, deixa ele aqui processando as nossas informações e vamos clicar lá no nosso dashboard para ver como é que ele está processando. Lembra que a gente adicionou uma pastinha? Aquela pastinha tinha 2.000 documentos. Ele já classificou uma parte e agora está coletando outras, né? Na verdade, tem bem mais, ó, tem 10.000 documentos
que ele pulou. Provavelmente documentos que a extensão não está programada para ele ler, ou que o tamanho, né, desse documento está maior do que o tamanho que a gente configurou aqui para ele ler, mas ele está processando os documentos. Tem 3.000 aqui no total que ele vai classificar, e ele já classificou 1.366. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Para a gente é sempre um prazer poder mostrar as nossas ferramentas e ficamos felizes que tenha bastante gente interessada nos nossos produtos. E claro, né, se quiser conhecer mais, se quiser testar ferramentas, a gente pode mostrar tudo isso para vocês e pode oferecer o teste para vocês, que é gratuito. Então, se precisar de fazer o teste para conhecer a ferramenta, a nossa equipe vai ajudar vocês e vocês não serão cobrados para conhecer a ferramenta, tá? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês.